E aí, galerinha do 7º ano, bom dia a todos vocês. Espero que todos vocês estejam bem, ok? E eu mais uma vez aqui, no estúdio, aqui no colégio, gravando as nossas aulas, ok? E dando, continuidade, ao capítulo 1 do livro 2. Mas a aula de hoje, galera, vai ser a correção. Vamos hoje fazer a correção da página 154 e da página 155, que eu passei na aula passada, ok? E vamos hoje, e nessas páginas, essas atividades são os ícones, desenvolver e aplicar. Na página 155 também o mesmo ícone, beleza? Então, vou ler aqui para vocês, o comando da questão, o enunciado da questão, no caso aqui vem a ser o item A, beleza? No item A, certo, o comando diz assim: de acordo com o texto, como os portugueses melhoraram seus conhecimentos de navegação? Então, vocês podem colocar da seguinte forma, ok? Os portugueses os portugueses melhoravam seus conhecimentos de navegação por meio da elaboração de mapas terrestres e celestes, bem como pelo aperfeiçoamento de tecnologias como as caravelas, que lhes possibilitavam navegar para lugares mais distantes. Ponto final, vou repetir de novo aqui para vocês. Os portugueses melhoravam seus conhecimentos de navegação por meio da elaboração de mapas terrestres e celestes, bem como pelo aperfeiçoamento de tecnologia como as caravelas, que lhes possibilitavam navegar para lugares mais distantes. Ponto final. Eu quero comentar um pouco essa questão com vocês. Preste atenção, meus amores. Para que os portugueses, para que Portugal e Espanha, sabemos que eles lideraram, ok? As grandes navegações do início da idade, do início da era moderna, da idade moderna. É claro que para isso, para fazer essas navegações, além mar, essas navegações ultramarinas, era preciso ter conhecimento técnico, ok? Eles não iam pegar um barco, sair mar, sair Oceano Atlântico e assim por diante, não. Então, era preciso conhecimento. Então, como eu já falei, o conhecimento foi extremamente importante. Conhecimento, por quê? Porque é justamente conhecimento no que se refere à navegação. Esse conhecimento foi extremamente importante para que possibilitasse essas grandes viagens. Porque há uma diferença da navegação de cabotagem, que é aquela navegação que é próxima à costa, Então, para que essas grandes navegações, essas navegações além mar, para que elas fossem possíveis, foi preciso também o desenvolvimento de técnicas e de tecnologias que possibilitassem essas grandes navegações. Aqui, na questão, na resposta, citei no caso o desenvolvimento de mapas, tanto de mapas terrestres quanto de mapas celestes, o desenvolvimento das caravelas, do astrolábio, do quadrante, ou seja, de técnicas e tecnologias que possibilitaram, ok, essas grandes navegações. Agora a gente vai para o item B, beleza? No item B eu vou ler aqui para vocês o comando da questão, que diz assim: qual é a importância de sabermos que os portugueses não tinham exclusividade
nos conhecimentos de navegação? Então, vocês podem colocar a resposta de vocês da seguinte forma. Apesar de terem feito grande uso das tecnologias de navegação, os portugueses utilizaram o conhecimento de outros povos para conhecer lugares distantes. Isso desmistifica o fato de eles terem dominado o cenário sozinhos, como se não tivesse qualquer auxílio de outros povos. Ponto final. Eu vou aqui repetir para vocês de novo e depois eu quero comentar essa questão aqui com vocês, beleza? Então, item B. Apesar de terem feito grande uso das tecnologias de navegação, os portugueses utilizaram o conhecimento de outros povos para conhecer lugares distantes. Isso desmistifica o fato de eles terem dominado o cenário sozinhos, como se não tivesse qualquer auxílio de outros povos. Ponto final. Então, aqui eu posso citar um exemplo, né, de um instrumento que é extremamente importante para a navegação em alto mar, como a bússola. A bússola não é uma invenção portuguesa. A bússola é uma invenção chinesa. Então, os portugueses utilizaram, né, essa invenção justamente para quê? Para lhe dar rumo na navegação, né, em alto mar. Porque era necessário, era preciso ter esse instrumento, ele é extremamente importante para que, né, a embarcação não fique à deriva, né? Para que eles soubessem para que rumo eles estão indo, se eles estão indo para o sul, se estão indo para o leste, para o oeste, para o norte e assim por diante. Então, isso aqui é muito interessante. É muito importante a gente ter isso em mente, por isso que é uma questão também bastante interessante. Por quê? Porque os portugueses vão utilizar, é claro que eles vão aperfeiçoar, né? Por exemplo, a caravela, né? Eles vão aperfeiçoar, que é uma embarque, né, que vai possibilitar que a caravela ela é mais veloz e assim por diante. Mas eles vão utilizar conhecimentos, né, de outros povos no que se refere à navegação para eles. Né, eles vão utilizar esse conhecimento, essas técnicas, essas tecnologias, né, para que Portugal chegasse, né, aonde ele tanto queria, que era as Índias Orientais, o berço das especiarias. Beleza? Agora, meus amores, a gente vai para a página 155. Também o mesmo ícone, desenvolver e aplicar, beleza? E aqui a primeira questão aqui, né? Vou ler aqui o comando da questão para vocês. O que a imagem, o que a imagem nos revela sobre as relações entre portugueses e sarracenos no século XV? Então, vocês podem colocar da seguinte forma. A rivalidade causada por razões religiosas que persistia entre os dois povos desde a primeira metade da Idade Média. Repetindo para vocês, o item A da página 155. A rivalidade causada por razões religiosas que persistia entre os dois povos desde a primeira metade da Idade Média. Ponto final. Que rivalidades são essas, galerinha do sétimo ano? Os portugueses são cristãos. Os sarracenos, eles professam uma outra religião, que é o Islã. Ok? Então, nesse contexto histórico,
o sarraceno via os portugueses, os cristãos, como infiéis. Para o sarraceno, né, o português, certo? Eles não professavam, né, a religião verdadeira. Esse mesmo olhar era o do português para com os sarracenos. Ou seja, para o português desse contexto histórico aqui, o sarraceno também não professavam, né, a religião verdadeira, ok? E daí ocorrer esta rivalidade, beleza? Agora a gente vai para o item B. Vou ler aqui o enunciado, né, o comando da questão. As cruzes desenhadas no peito dos portugueses indicam relações políticas e históricas. Quais? Vocês podem colocar da seguinte forma. As cruzes mostram uma referência aos enfrentamentos religiosos, como a formação de Portugal e as cruzadas e o poder da igreja no território português. Ponto final. Repetindo aqui para vocês. As cruzes mostram uma referência aos enfrentamentos religiosos, como a formação de Portugal e as cruzadas e o poder da igreja no território português. Beleza? Então, sabemos que, né, Portugal, né, como ainda hoje Portugal ele é tido como um país católico, a igreja católica, né, ela tinha poder, uma influência bastante grande, né, no início, né, na Idade Moderna em Portugal, né, na Espanha, na França e dentre outros países, né, europeus que são considerados países ainda hoje católicos. Então a cruz, né, ela tinha, né, ela faz justamente, né, referência tanto à formação de Portugal, porque o Estado português ele vai se formar, né, após a chamada Reconquista, após a expulsão, né, dos muçulmanos, a expulsão dos árabes de Portugal. Ok? E após essa expulsão é que ocorre a formação do Estado português, do Estado moderno português. Isso vocês precisam ter em mente, ok? Então, e a gente sabe que a Península Ibérica, Portugal e Espanha foram dominados, né? Esses dois países foram dominados, ok? Pelo Império Árabe, que foi um império gigantesco, o Império Árabe. Só para você ter noção, o Império Árabe, ele foi maior do que o Império Romano, certo? E quando os portugueses, né, que professam o catolicismo, quando expulsam, né, os árabes da Península Ibérica, né, vai ocorrer a formação do Estado português. E a cruz simboliza também isso, né? A expulsão, né, daquele que não é o cristão. E isso tem a ver, claro, essa expulsão com a formação do Estado português. Beleza? E agora a gente vai para o item C. Quais eram, lendo aqui para vocês o comando, quais eram os interesses políticos e econômicos dos portugueses na invasão de Ceuta? Beleza? Vocês podem colocar da seguinte forma. Controlar a entrada e a saída do mar Mediterrâneo e se sobrepor aos islâmicos. Ponto final, continuando. Com tal controle, Portugal cobraria taxas e teria acesso mais fácil e barato aos produtos de diferentes partes do mundo. Ponto final. Repetindo, controlar a entrada e a saída do mar Mediterrâneo e se sobrepor aos islâmicos, aos árabes, por exemplo.
Com tal controle, Portugal cobraria taxas e teria acesso mais fácil e barato aos produtos de diferentes partes do mundo. Ponto final. Então, galerinha, esse tema, é claro, né, a gente trabalhou aqui questões referentes àquilo que a gente viu na aula passada, que são as grandes navegações. E como eu já falei para vocês, nesse cenário, nesse contexto, final do período medieval, início daquilo que a gente chama de Idade Moderna, os dois países, que vão liderar essas grandes navegações do início da Idade Moderna, Portugal e Espanha. E é nesse contexto histórico que nós vamos ter o descobrimento da América. Vai ocorrer, o continente africano, ele vai ser contornado, chamado périplo africano. E também nós vamos ter também, a chegada, os europeus irão chegar ao berço das especiarias, porque um dos principais motivos dessas grandes navegações havia um motivo econômico, ou seja, chegar ao berço das especiarias orientais, que essas especiarias eram tão lucrativas na Europa nesse contexto histórico. Então, fique com Deus, um abraço virtual aí em todos vocês, tudo de bom, tchau, tchau, galerinha.